Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do seu Coach de Corrida. Eu sou o Nestor. E eu estou estreando nesse quadro, sou Juliano Lucas. E hoje nós vamos estar respondendo as perguntas que vocês deixaram aí nos vídeos ou enviaram lá no nosso Instagram, tanto o Instagram da ProElite quanto os nossos Instagrams pessoais, beleza? Antes da gente começar o vídeo, lembro a você que se você deseja baixar o seu pace neste ano de 2026, o que a pessoa precisa fazer, Gil? Precisa deixar o joinha, precisa se inscrever no canal e encaminhar esse vídeo para o seu amigo ou sua amiga que quer evoluir na corrida de rua. Perfeito. Então a primeira pergunta que nós temos hoje é: treinador, correr no calor atrapalha meu desempenho ou faz parte do processo de adaptação? Às vezes sinto que corro pior no verão. Isso é normal ou estou treinando errado? Eu diria que é normal, né? Tu corre no calor ali, a gente tende por vários fatores, acaba, né, não evoluindo da melhor forma, né? Principalmente porque aí os horários que não é tão quente, acaba tendo aquela, né, tem aquela preguicinha de correr, porque ou é de manhã bem cedo, né? Mas é bem cedo mesmo. 4h30 da manhã. Quando recém o sol tá nascendo. Dependendo do local ainda, porque a gente tá aqui, né? Mas tem pessoal que treina lá mais pro Nordeste, a gente tá aqui no Sul, que às vezes tem que ser mais cedo que isso ainda. Dependendo na cidade que é 5 horas, tem um sol já de rachar. Então, o pessoal acaba errando muito o horário, né? Você vai sempre treinar às 7 da manhã, mas aí chega no forte do verão, não tem como treinar às 7 da manhã, tem que ir ali às 5, 5h30 ali, ou então bem à tardinha, né? Mas é bem à tardinha mesmo. Às vezes 18 horas, 19 horas, tá horrível de calor, então tem que ir um pouquinho mais tarde. Quem sabe tem que ser uma corrida mais noturna. E com certeza o correr no calor ele atrapalha o desempenho. Isso é algo bem sabido assim dentro do mundo da corrida. Tanto é que tem alguns livros que falam, por exemplo, que em provas no calor tu corre por posição e aí em provas no frio tu corre por desempenho, porque realmente o calor ele dificulta. A gente já começa, por exemplo, nos dias que estão quentes, a gente já começa com um nível de batimento mais alto. Então digamos que seu batimento médio é 80. Quando tá calor, ele já começa em 90, então naturalmente tu vai sentir mais esse cansaço nos dias que tá quente e olha, não tem muito o que fazer, né? Ainda mais tem aquele corredor que diz assim, não precisa aquecer porque já tá quente. Tem esse também que quer começar mais forte. Exato, assim, não precisa aquecer agora, já tá quente, por que eu vou aquecer, né? E aí tem todo aquele problema que você já conhece ali, quando tu não começa a corrida sem fazer o aquecimento direito, o que acontece? Sai a 1000 pelo Brasil ali, a frequência cardíaca sobe, desandou a maionese. Então é normal, é algo que não tem como evitar. O Gil já falou a melhor estratégia, que é correr em horários que não tá muito quente, mas a gente tem um colega aqui dentro da assessoria que ele gosta de treinar às 11 da manhã, mesmo no meio-dia. Ou meio-dia, né? Também. Que ele não tá presente aqui no Não faz parte desse momento, mas ele faz parte desse quadro aqui, né? Exato, já viram ele aqui algumas vezes, inclusive. Então ele treina no horário do meio-dia, tá tudo certo. Mas não tem como a gente evitar isso no calor. Então é simplesmente aceitar, entender que seu desempenho será um pouquinho menor nessa parte do ano, mas que você também está construindo as condições fisiológicas e psicológicas para quando o clima melhorar, você conseguir atingir os seus resultados. Mais algum ponto a colocar aí, Gil? Só você pode treinar ao meio-dia só se você vai fazer uma prova que é ao meio-dia, né? Daí tem um pouquinho, vou correr uma prova agora, ou sei lá, alguma coisa específica que tenho que me acostumar com o calor. Bom, aí pode ser uma estratégia de tu ir. Aí não só tem que ir, como deve ir, né? Se você vai encarar uma prova, por exemplo, uma prova no litoral, algum lugar que você vai ficar correndo durante o dia, então é de suma importância que você já comece os seus treinos também nessa mesma forma. Ou ser o único horário que tem também. Também, né? É melhor ir ao meio-dia do que não ir. Mas aí é tomar bastante cuidado com uso de protetor solar, proteção das roupas, boné, viseira, própria camiseta com proteção dos raios UV. Isso vai ajudar aí a evitar quaisquer problemas, né? Mas exatamente. Que possam ser decorrentes disso. Canelito deixa pro inverno. Vai ser. Não vou entrar nesse assunto. Pergunta número 2. Nas férias, no momento que nós estamos gravando este vídeo, se eu diminuir o volume ou pular alguns treinos por causa do calor, vou perder tudo o que construí? Tenho medo de voltar pior depois desse período. Aquela velha máxima, assim, né? Pouco importa o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, e muito importa o que você faz entre o Ano Novo e o Natal, né? Então, se você vai tirar aquela semana entre o Natal e o Ano Novo, falando em férias, vai diminuir um pouquinho o treino e etc. E estar organizado para tal, né? Isso é muito importante. Tem que ter uma organização de quanto vai reduzir ali.
Eu não vejo problema ali, entre uma semana tu não vai se treinar tanto, né? Lembrando que o processo de treinamento, ele é uma fase em que tu treina, se destreina, né? E cada vez que essa flecha sobe o treino, ela sobe mais alto. Então não tem como ser sempre linear, você treina, evolui, né? Não, ele é um processo em que tu treina e depois tu se destreina. Tu treina e depois tu se destreina, né? Então isso tem que estar bem claro. E a questão de pular alguns treinos por conta do calor, aí eu já não acho tão interessante. Exatamente. Porque se tu tá pulando o treino, significa que aquele treino estava planejado. E se você está pulando ele, você vai estar perdendo. É diferente de ter uma diminuição dos treinos já planejada pelo seu treinador, por você mesmo, se você é um autodidata, e de repente, se você também não sabe como fazer isso, tá perdido nesse processo, quer ajuda para evoluir na corrida, você pode clicar no primeiro link da descrição para ser nosso aluno, treinar comigo, treinar com o Gil, treinar com o Felipe, enfim, treinar com o Fábio, treinar com qualquer um dos nossos treinadores, que a gente vai estar te orientando sobre como é cada uma das fases desse processo. Então, voltando ao tema da pergunta, é ruim se você ficar pulando treinos por conta do calor. Você tem que entender que, tá calor. O que é melhor? Eu deixar de fazer treinos mais intensos, então quem sabe fazer uma rodagem ou pular? É sempre preferível que você mantenha o nível dos treinos ali, se você só tem digamos que você só tem essas duas opções, obviamente que não existe, mas é melhor que você, por exemplo, faça 30 minutinhos, mesmo que seja num ritmo mais leve, você vai estimular as adaptações cardiovasculares, vai estimular as adaptações neuromusculares, enfim, você vai estar mantendo a consistência nos hábitos, isso vai ser melhor para que depois, quando você saia dessas férias, tu consiga já voltar com uma qualidade maior dos treinos. Falando em pular, se tu vai pular o carnaval, né? Se tu vai pular carnaval e não vai treinar, é uma coisa ruim. Então, se foi ali, pulou carnaval e depois treinou, isso já vai ajudando do que só pular carnaval e não treinar. Inclusive, treinar antes do carnaval já te ajuda a conseguir pular o carnaval de uma maneira melhor, porque já vai estar melhor condicionado. Então, olha aí, ó. Mantenha seus treinos para conseguir aproveitar a folia do carnaval. De repente, se o pessoal da escola de samba, né, vai passar sambando, se apresentando, aí é interessante manter o nível treinos em dia de atividade. Mas enfim, você não vai perder tudo que você construiu, mas você vai demorar um tempo a mais para reconstruir isso. Terceira pergunta do episódio de hoje: qual é o maior erro que um corredor amador comete ao treinar no calor? Ritmo, hidratação ou descanso? E como ajusta isso na prática? Bom, falando em carnaval, a gente tem que falar de hidratação, né? Acho que o maior... é importante. Acho que o maior erro, né? Falando no carnaval aqui, o pessoal quer que vai se hidratar tomando aquela cervejinha ali, aquele chopp, né? Nas férias, na beira da praia, né? Aquela caipirinha, aquela... A pessoa pensa assim, não, mas eu me hidratei bastante, tomei ontem uma meia caixa ali, né? Eu tomei aquele fardinho. Aí já não é, né? Já não é aquela hidratação tão boa. Então, eu acho que é um combo de coisas, né? Então, não é só um fato isolado que é o que faz... Vamos tratar cada um dos pontos, eu acho, pra gente fechar bem. Já começamos a hidratação. Então, vamos para a hidratação. Então, acho que a hidratação, o pessoal erra muito nesse quesito, né? Então, mais se desidrata no verão do que se hidrata, fazer uso de álcool, etc., mais se desidrata do que hidrata, né? É uma coisa que a gente já falou já no nosso podcast aqui da Pro Elite. Então, aumentar a hidratação com água e eletrólitos, a gente sabe que nessa fase que você está na praia, ou do carnaval, ou alguma coisa, é mais difícil, né? Tu tá ali na beira da praia, a chance de tu tomar um suquinho é maior do que tomar uma aguinha, né? Então, a gente vai indo assim. Então, eu vejo muito pessoal nas férias, e quando vai pra praia, etc., errar muito na hidratação. Né? Tem aquela dificuldade de tomar um Gatorade, ou consumir eletrólitos, né? Justamente pela rotina já está atrapalhada, né? Quando você está na sua casa, isso às vezes faz parte. Mas agora, aquela pessoa que vai com um isoporzinho pra praia, é mais difícil que tenha um Gatorade ali dentro do que esteja um latão. Até uma água, né? Até uma garrafinha d'água é mais difícil. Então, aqui que é a recomendação em relação à hidratação. Que tu tome muito mais água do que o normal. Principalmente porque é verão, você já vai estar desidratando mais. Se você for treinar também já vai desidratar, então você com certeza terá que aumentar o seu consumo de água. E se você for aí utilizar bebidas alcoólicas também nesse período de férias, de praia, também precisa ingerir ainda mais água. Então 2 motivos extras para que você passe a se hidratar de uma maneira melhor, né, Gil? Certo. E aí em questão de ritmo, tá? Assim, depende muito da fase de treinamento que você tá, porque a gente sabe que tem algumas provas que acontecem agora no
no fevereiro, janeiro, fevereiro, março. A maioria das provas começa a partir de março, mas tem algumas provas que acontecem nesse período. E aí vai depender. Se você quer ir para essas provas para performar, você vai ter que estar treinando em um ritmo relativamente forte para conseguir chegar bem na prova. E aí não vai ter para onde fugir disso, tá? Vai seguir um planejamento normal de treino. Agora, se de repente suas provas é só lá para metade do ano, é só lá para maio, junho, julho, a partir dali, nesse período, normalmente aqui com os nossos alunos, são períodos que os treinos eles não são em ritmos tão fortes. Então, hoje a gente trabalha, às vezes, uma velocidade muito rápida, mas é por um período mais curto de tempo, então não chega a dar aquele cansaço diferente de um treino de limiar, um treino de ritmo, ou é um ritmo mais tranquilo para construir base aeróbica. Então não precisa se preocupar tanto em treinar em ritmo forte nesse período se a sua prova está longe de acontecer. Dá para levar os treinos de uma maneira mais leve, assim, só realmente trabalhando nessa manutenção e formação de base para o que vem a seguir. Eu acho que o pessoal erra no ritmo, é que eles tentam fazer o que eles faziam, por exemplo, em fevereiro, que passou aquele tempo, às vezes, ou fevereiro, janeiro, que passou aquele tempo sem treinar ali, deu uma destreinada. Mas assim, não, eu ainda consigo fazer o que eu fiz lá em junho ou julho, né? Não, se eu correr aquele ritmo, eu tenho que correr agora. E aí o corpo não está preparado para correr, então acaba errando o ritmo, né? Daí você diz, não, eu vou sair com o ritmo que eu corria lá em julho, porque eu corro daquele jeito e já cheguei até lá e vou sempre conseguir. Então, isso não é verdade. Como você destreinou nesse processo e deu uma diminuída em volume e intensidade, tu não vai conseguir correr naquele ritmo. E o próprio calor também já dificulta, mesmo que tu tivesse se mantido treinando, o próprio ritmo, o próprio calor, ele dificulta o ritmo. Então, que você corria ali, digamos que você corria a pace 5 em julho, provavelmente vai ser o que tá correndo uns 5,15, 5,20 no verão, com o mesmo nível de esforço. Exatamente. Então, eu acho que esse erro do ritmo é a grande sacada que o pessoal acaba não tendo, assim. Ele sai ali como se fosse fazendo naturalmente, sem ter... Que é aquela pessoa que usa mais o pace do que a percepção do esforço, né? Perfeito. Tem que usar primeiramente a percepção do esforço para depois o ritmo. E aí o último ponto da pergunta, que é o descanso. Que a galera tá qual que é o maior erro? Eu acho que o descanso nesse período descanso não é menos, muito. porque nas férias, em tese, quanto mais descansa. Às vezes a galera começa a se passar, saindo muito, os barzinhos, aí, por exemplo, também não dá. Se tu saiu na noite ali e acabou dormindo poucas horas, você vai tentar fazer uma corrida de manhã, não vai sair como se tivesse dormido a noite inteira, né? Então esse erro de descanso às vezes pode acontecer. Talvez às vezes a pessoa troca a noite pelo dia também, né? Às vezes acontece nas férias. Fazia muito quando eu era adolescente, fazia isso aí. Ia dormir às 6:30 da manhã. E a gente sabe que o mesmo sono, quer dizer, que não é o mesmo sono da madrugada ou o sono da tarde. Se tu dormir do meio-dia às 6, não é igual dormir da meia-noite às 6. Perfeito. Então, são outros hormônios, outras coisas que são liberadas ali, não é o mesmo sono. Então, às vezes o pessoal pode trocar isso aí e achar que é a mesma coisa e querer a mesma performance. Sabe, foi correr de noite, mas eu dormi da meia-noite às 6 e fui correr às 8 da noite. Não consegui correr igual se eu dormisse da meia-noite às 6 e fosse correr às 8 da manhã. Não é a mesma coisa. Então, ter esse cuidado com o descanso e dormir na hora que tem que dormir, né, que é na madrugada, que a gente tem a liberação de hormônios, ali os principais deles, é de suma importância. Perfeito, eu acredito que, como o Gil pontuou muito bem, essa não é uma época que o pessoal erra muito no descanso, porque tem um pouco mais de liberdade para descansar, mas acho que é nesse ajuste de horários e nesse ajuste de rotina, principalmente, que aí, vou dormir um pouquinho mais tarde, aí, putz, já sai para treinar 10 da manhã, como a gente comentou anteriormente, já acaba dificultando um pouco mais, treinando ali em outros horários alternativos. Então é só cuidar para manter mais ou menos a mesma rotina que tu tinha. Eu sei que é difícil também, a gente não tá aqui para condenar ninguém, mas tentar manter uma rotina o mais próximo possível do que tu tinha nos períodos normais já vai suprir todas as demandas. Lembrando que se tu quer, sei lá, seja Natal, Ano Novo, Carnaval, etc., quer te dar um tempo para descansar? Não tem problema, né? Dá aquela diminuída nos treinos, só que tem sido de forma organizada. Por isso que é importante que você tenha um treinador, uma assessoria, né, que ajude você nesse quesito. Nós estamos aqui para isso, né? Então, se tu tá ali, eu simplesmente vou treinar o que me der na cabeça ali e é isso aí mesmo. Isso aí é pior, porque se tu sai do método, depois até tu voltar de novo ali do método fica pior. E se tu diminuir apenas volume e intensidade, mas seguir no método, depois fica muito mais fácil esse retorno. Então é isso que você tem que ter em mente na hora de fazer. É legal dar uma descansada? É legal dar uma descansada, aliviar a mente, pular carnaval, etc. ali, mas tentar seguir dentro do método, para depois quando tu voltar ali em março, já tá mais fácil para voltar ao método, né, do que sair totalmente dele.
E se tu precisa dessa ajuda, sabe, é só clicar no primeiro link da descrição que você vai ter o nosso acompanhamento. Você pode entender tudo como é que funciona e estaremos te esperando para você treinar conosco. No Método Pro. Exato. A gente se vê no próximo vídeo. Gil, E valeu. até mais. Até mais.